situação de adiantar, há de aprovado de amanhã de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridissá, de aprovação no vestibular. Boa noite, queridos alunos, queridas alunas. Esperamos que os conhecimentos compartilhados tenham ajudado você na sua preparação. E hoje estamos chegando ao final da nossa temporada Aridissá no Ar Enem 2025. Hoje iremos revisar os conteúdos de Biologia e Química com os professores Regis Romero, Bezerra Neto e Marislene. Boa noite, professores. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. A todos. Tudo bem, gente? Eu acho que deles. Eu acho que por questão assim de educação, a professora Marislene inicia as falas, por gentileza. Gente, boa noite. Uma semana de bastante revisão, né, que nós tivemos nessa semana que antecede a prova de natureza. E hoje a gente vem botar uma cerejinha em cima desse bolo, né? E da nossa maneira mais profissional possível, da nossa contribuição para vocês e nossa boa energia para vocês, né? Espero que vocês gostem do nosso programa hoje. Escolhemos alguns temas que a gente sabe que são relevantes e que tem, assim, algumas probabilidades de aparecer na prova de domingo. Não, meninos? Com certeza. Maravilha. É um prazer novamente estar aqui, tá? Hoje, do lado da Rainha da Química, tá? Meu grande parceiro, o professor Bezerra Neto. Tá? E as questões que nós selecionamos foram questões que a gente aposta nossas fichas como temáticas recorrentes aí do nosso Enem. A gente sabe que a gente está num percurso que é longínquo, estamos concluindo aí as nossas participações, pensando aí no Enem, mas lembre-se sempre, viu? Aí, tia Maris, aí, meu amigo Bezerra, amanhã tem o quê? Aulão. Amanhã tem aulão. Vai dar certo. Então, a aula de hoje a gente vai, digamos, lapidar o que vocês já sabem, né? A gente vai relembrar algumas coisinhas, tá? Mas lembrando sempre que você já passou. Você só não sabe ainda. Então, vamos fazer a prova com tranquilidade, com calma, certo? Com a felicidade que nós sempre tivemos, que as coisas vão dar certo, né, não, Bezerra? Com certeza, tá? Pessoal, boa noite, tá? Vamos estar fechando aí essa semana toda de revisão aí com todos vocês. Né? Sei que estamos cansados, faz parte, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, a gente vai tentar traçar aqui um caminho mais simples possível de que possa ajudá-los da melhor forma possível, tá? Lembrando, não custa nada, né? Sempre lembrar, a gente sempre deve priorizar aquelas questões mais fáceis, né? Para poder garantir logo uma pontuaçãozinha, melhorar ali a nossa autoestima e tacar para frente nas outras questões. Show de bola. Começar? Vamos trabalhar? Começa contigo, né, Regis? Comigo, vamos. Vai lá. Tá? Posso iniciar Tem que os começar trabalhos? com os menores, né? Tem que começar com os menores. Rapaz, eu não sou pequeno, eu sou compacto, é diferente. Eu posso só dar um lembretezinho? Por favor. Queridos alunos, lembramos que o material dessa aula se encontra no chat, tá? Para acesso de todos. E agora vamos lá para a nossa revisão. Professor Regis, é com você. Brigadaço. Vamos lá. Gente, olha, pegue o nosso materialzinho, pegue o nosso encarte aí, tá? E coloque na quinta questão, tá ok? Ele diz o seguinte: a fragmentação do habitat, olha aí, Bezerra, como isso é importante. Quantas questões nós não já vimos na nossa prova do Enem que fala sobre a temática fragmentação. Ou seja, nós estamos trabalhando aí com uma metodologia muito recorrente, onde pegamos o ambiente e fragmentamos, segregamos o ambiente, tá? E isso acaba gerando, como eu gosto de dizer, pequenas ilhas, tá? Ou seja, ilhas que acabam sendo espaçadas de pequenas biodiversidades, digamos assim, tá? Mas vamos lá. A fragmentação de hábitats é uma das principais consequências da ação humana, ação antrópica sobre o meio ambiente, afetando diretamente a sobrevivência, diversidade genética das espécies. Olha aí o que nós acabamos de comentar. Pegamos um grande ambiente, tá? Fragmentamos, segregamos em grupos menores, tá? E isso acaba afetando diretamente as espécies que se encontram no local. Ele coloca assim, ó, ao isolar grupos de indivíduos da mesma população,
cria-se a possibilidade da diminuição da variabilidade genética. Extremamente importante, ó, diminuição da variabilidade genética. E de intensificação de problemas relacionados à reprodução e à manutenção dessas espécies. O esquema a seguir ilustra a fragmentação de uma população de rinocerontes em que uma barreira divide o grupo original em populações menores espacialmente isoladas. Então, se você observar, eu tenho de início essa minha população de rinocerontes, todo mundo dentro desse grande grupo, dentro desse habitat, dentro deste meio, tá? E observe que pela ação antrópica, eu literalmente, ó, segreguei, separei essa minha população em duas. Observe que no nosso desenho ele coloca até umas casinhas aí só para dar ênfase à questão do homem influenciando nessa segregação e nessa fragmentação do habitat. Observe que agora eu tenho duas populações. Eu tenho uma população que eu vou chamar de população 1 e uma população 2. De cara, o que a gente pode observar? A gente consegue visualizar que esses grupos menores, eles acabam contendo populações com um valor quantitativo de indivíduos também menor. E isso vai ser extremamente relevante. Porque se eu tenho grupos menores cruzando dentro deste fragmento, isso restringe os alelos na população. Eu até brinco muito falando assim, imagine que eu tenho um indivíduo que é azão-azinho, pronto. Ele começa a cruzar com outro que é azão-azinho. Observe que se eu começo a gerar mais indivíduos azão-azão, a frequência alélica do azinho dentro daquela população pode diminuir. Chegando ao ponto de eu encontrar somente 2 indivíduos que são azão-azão, nesse meu exemplo, cruzando entre si. Resumindo, gerando sempre indivíduos azão-azão. E aí, Bezerra, cadê o alelo azinho? Ele sumiu naquela população. E isso me mostra como eu posso reduzir a minha variabilidade genética, tá? Isso é muito recorrente em populações que são pequenas, tá? E isso aumenta até a frequência de doenças gênicas, doenças genéticas dentro daquela população. Mas vamos analisar com calma cada um dos itens, tá? Olha aqui, ele diz o seguinte, nesse contexto, considerando os efeitos da fragmentação do habitat sobre a variabilidade genética das populações, é correto afirmar que nas populações fragmentadas ocorre, aí ele coloca aí na nossa letra A, aumento da variabilidade genética. Eu acabei de mostrar para vocês que eu não vou aumentar essa variabilidade, eu vou diminuir, tá? Cruzamentos dentro de grupos restritos, ou seja, processos endogâmicos, ele começa a reduzir frequências alélicas, aumentando o processo de homozigose. Resumindo, é o famoso aumentar a quantidade de azão-azão, aumentar a quantidade de azinho-azinho. Em resumo, quanto maior a quantidade de homozigoses dentro da minha população, menor é a diversidade de alelos. Ou seja, eu tenho uma menor variabilidade entre os alelos daquela população. Isso é ruim. Por quê? Populações com pequena variabilidade, elas são susceptíveis a extinções. Não é não, Bezerra? Com certeza. Então, o que acontece? Tá? O interessante é que nós passemos a permitir que aqueles grupos possam se cruzar. Olha uma coisa que é recorrente na prova do Enem. Se eu chegar, vou apagar aqui rapidinho, só para poder entendermos melhor. Se eu conseguir pegar a população 1 e comunicar com a minha população 2, Corredor assim, ecológico? Maravilha. Fazendo um corredor ecológico, a comunicação entre essas populações favoreceriam a troca de alelos entre elas. Como consequência, eu volto a tentar aumentar a variabilidade dentro de cada grupo populacional. E, consequentemente, vai estar mantendo o fluxo gênico daquela população biológica. Com certeza. Questão que também já caiu na nossa prova do Enem. Ou seja, aumento do fluxo gênico. Posso ok? falar uma coisa? À vontade. Lá vou eu, com minhas células. Essa ideia de diversificar para evitar que os homozigotos, os homozigotos possam se formar,
Isso acontece com as raças de animais que diz que quanto mais você tem o cruzamento da mesma família, da mesma digamos assim, família, maior a probabilidade das Sim. doenças excessivas da raça. Exatamente. Por isso que eu gosto dos virazinhos, gente. Isso Eles são ocorre porque muito miscigenados. aumenta muito a chance de ter um encontro dos alelos recessivos, que não é sempre, mas normalmente está associado com algum tipo de anomalia. Na formação. Uma Agora formação. a gente coisas do compreende, tipo. né? É exato. Eu pensei que era só Ler White do pessoal, sabe? Mas não é. Existe faz dois sentido pontos isso aí, que são sabia? interessantes aí. Primeiro, a manutenção do padrão das características daquela raça. Sim. Se eu quero manter aquelas características daquela raça, consequentemente eu faço cruzamentos dentro de grupos muito seletos. Sim. Dessa maneira, todos os indivíduos eles acabam mantendo aquele suposto As padrão. matrizes, né? Exatamente. Interessante que isso que o professor Regis está falando, pessoal, também na hora que a gente está escolhendo aquelas características, né, de uma determinada população, de um determinado grupo, a gente está fazendo uma seleção artificial. Certo? Que é mesmo, na Exatamente. natureza não é assim, né? Não. Inclusive, a seleção artificial ela se caracteriza por isso, né? Exatamente. Nós escolhemos as características que vão estar na próxima geração. É diferente de seleção natural. Exatamente, porque na seleção natural, a característica supostamente mais apta para a espécie, ela é mantida na população. Só que quando nós fazemos uma seleção artificial, nós selecionamos a característica de interesse. Ou seja, Interesse. eu quero que a característica X seja mantida dentro do grupo. Mas isso não quer dizer que a característica X seja a características mais viáveis para aquela população. Entendi. Entendemos? Perfeito. O ser Maravilha. humano é recorde em fazer isso, né? Com certeza. Né? Bastante. Vamos lá. Aí, na nossa letra A, então nós já excluímos, porque esse aumento de variabilidade não vai acontecer com a fragmentação. Professor, eu posso... Volta lá na questão rapidinho. À vontade. Tá? Olha só, pessoal, inclusive o próprio professor Regis, ele já tinha circulado aqui, ó, diminuição da variabilidade, né? O próprio texto da questão já também nos induz a colocar um errozinho nesse item A. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala, leia o texto com carinho, tá? Porque o texto ele é extremamente importante para que a gente possa até excluir alguns itens que são considerados distratores, tá? Vamos lá. Na nossa letra B, ele coloca assim, ó, menor frequência de mutações em função do isolamento geográfico. A questão é, será que o isolamento geográfico vai afetar na frequência das mutações? Ou seja, não faz muito sentido, tá? Até Letra porque C. as mutações são bem aleatórias, Exatamente. né? Agora, um comentário que também vale a pena falar um pouco, é que na hora que ele coloca no texto, pessoal, sobre essa história de um isolamento geográfico, uma barreira, né, que foi formada, a gente pode pensar em uma outra área da evolução biológica, aquela assuntozinho chamado de especiação. Gente, não tem erro. Teve uma barreira física, teve um isolamento geográfico, algo ocorreu que separou uma população em pelo menos duas, é sem medo de ser feliz. Isso vai ser especiação alopátrica. Não tem erro. E pensemos na escala de tempo, né? Sim. Porque isso não vai acontecer Da noite pro dia. Nunca. Tá? Não. Então tem que acontecer acúmulo de mutações, processos seletivos, até que eu consiga originar duas espécies distintas, oriundas daquela espécie original. Tá? Mas lembre-se, escala de tempo. Sempre. Ok? Vamos lá. Para o nosso item C, ele diz assim, ó, favorecimento da mistura gênica entre as populações. Peraí, vamos com calma. Eu não isolei as populações? Se eu isolei as populações, não tem sentido eu aumentar a possibilidade ou favorecer aí a mistura gênica, principalmente porque elas estão isoladas. Então, aqui também não tem muito sentido, tá? Aí ele fala assim, letra D, seleção natural obrigatória de indivíduos com características dominantes. Primeira coisa, a segregação populacional foi dada pelo homem, tá? Mas, Regis, justificaria anulação por aí? Não, tá? Mas o grande questionamento é que ele diz que há uma obrigatoriedade das características dominantes serem elas as mais adaptativas, tá? E não é assim que acontece. Às vezes, a característica que é manifestada pelo alelo recessivo é mais adaptável para aquela população. Por exemplo, se eu chegasse para o Bezerra e dissesse assim, Bezerra, qual é a característica mais viável? Ter uma pilosidade mais densa ou menos densa?
Depende. Depende. Quem é que vai determinar Com certeza. o meio, independente daquele alelo para aquela característica ser dominante ou recessiva, tá? Então, nós sabemos que quando nós geramos essa fragmentação, eu tenho um maior risco de expressão de doenças genéticas. Aí, tia Maris, exatamente aquilo que você estava comentando. Ou seja, se eu gero essa segregação, essa separação, eu diminuo a variabilidade. Se eu diminuo a variabilidade, esses endocruzamentos aumentam muito a chance Doenças de... recessivas. Exatamente, de doenças recessivas. Por isso que a nossa resposta é a letra E. Perfeito. Ok? Quer continuar, tia Eu Maris? só sei porque eu entendo de cachorro. Agora é o bezerro, né? Não, agora sou eu. Sinta-se à você. vontade. É, né? Sim, né? Manda brasa. Eu esqueci o combinado. Bora, gente. O bom de ser assim, natural, espontâneo, né? Aquela coisa engessada, né? Bora lá. Essa primeira questão, que é uma questão que envolve conhecimento de NOx, né? A gente sabe que as reações redox, as mudanças de estado de oxidação, elas estão presentes em muitos eventos naturais. E tem com muita, eu diria, muita certeza é demais, eu diria com muita probabilidade. Muita certeza, não sabe nem que está vivo amanhã, né? Nem tem certeza de que vai cair na prova. Mas muita probabilidade de aparecer na prova desse próximo domingo. A questão 1 diz assim: o ácido sulfúrico é uma das principais substâncias produzidas industrialmente no mundo. O esquema apresenta, de forma simplificada, as etapas de sua produção. E ele fornece as 5 etapas que vocês estão vendo aí no material de vocês. Eu vou aqui mostrar os itens e a gente vai digerir essas etapas de acordo com o comando da questão. Em qual etapa ocorre a conversão química do enxofre para o seu maior estado de oxidação? Ok. Então, eu vou colocar aqui, eu botei etapas e vou começar com a primeira etapa. A primeira etapa, ele fala que tem a queima do enxofre para a geração do SO2. Eu não vou me preocupar, até porque a gente tem que ser muito prático na hora da prova. Tempo é um negócio precioso, né? Com a equação balanceada, não preciso disso não, pessoal. Mas a conversão do enxofre, como ele coloca aí na primeira etapa, para gerar o SO2, tá aqui, certo? É o que é de interesse para mim. E eu vou colocar o estado de oxidação do enxofre em cada substância. Toda substância simples, o NOx é 0. Fechou. Eu sei que o oxigênio, na maioria dos compostos, o NOx é -2, exceto quando ele está ligado ao flúor ou quando ele é um peróxido, né? E a gente sabe que a soma é para dar 0. Então, se eu chamar o enxofre aqui de X, eu vou fazer para o primeiro, para os demais aí eu vou falando e você vai, eu diria, pelo que a gente trabalhou essa semana de revisão, só fazendo mentalmente, né? Então, eu vou fazer x vezes 1 dá x. -2 vezes 2 dá -4. A soma é para dar 0, significa que o x vai ser igual a mais 4. Então, o NOx do enxofre, deixa eu colocar aqui em cima, espera aí só um instantinho aqui, né? O NOx do enxofre é mais 4, tá? Então, o enxofre está passando de 0 para mais 4. Na segunda etapa, a gente tem a conversão do SO2 a SO3. A conversão do SO2 para formar o SO3. Já determinamos o NOx do enxofre na forma de SO2. Na primeira equação tinha dado mais 4. E agora do enxofre na segunda equação. Oxigênio -2. -2 vezes 3, -6. Para a soma dar 0, o enxofre só pode ser mais 6. Na terceira etapa, lavagem do SO3 com água para a geração de parte do ácido sulfúrico. Então, ele vai pegar o SO3 e vai converter, quando ele é colocado em água, em H2SO4, em ácido sulfúrico.
O SO3 já havíamos determinado o NOx do enxofre na segunda etapa e agora para o enxofre do ácido sulfúrico. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2 e o enxofre eu vou chamar de X. Sei que a soma é para dar 0. Hidrogênio, 1 vezes 2 dá 2. Enxofre, X vezes 1 dá X. Oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8, e a soma é para dar 0. X vai ser igual a mais 6. Ou seja, o estado de oxidação aqui do enxofre no H2SO4 é mais 6. Isso quer dizer o quê? Que ele não mudou o NOx, né? Aí, a quarta etapa, essa aqui, essa quarta etapa, absorção do SO3 em H2SO4 para formar o H2S2O7. Então, você tem o SO3, que está sendo absorvido na presença de ácido sulfúrico para formar o H2S2O7. O NOx do enxofre, opa, fiz uma coisa errada aqui. Não é SO2, falei uma coisa, escrevi outra, SO3, consertei. Pior é manter o erro, né? Aí o enxofre aqui, ele é mais 6, já havíamos feito isso. No ácido sulfúrico, o enxofre também é mais 6. Bora determinar o NOx do S no H2S2O7. Deixa eu só... Pelo meu retorno, está cortando ali, é isso mesmo? Eu ajeito? Melhor, né? Ainda bem que tem um retorno, viu, pessoal? Se não... Ok. Deixa eu fazer mais para cá, ó. H2S2O7. Pronto. Ô, pessoal! Mas você já viu do Bruno Maia? Humilha. Do Thiago Pacífico. Vou nem dizer nada. Eu tô lascado, né? Eu sou bocão. Então, ó, hidrogênio, o NOx é mais 1, né? Oxigênio, o NOx é menos 2 e o enxofre vai ser X. Lembrando que a soma é para dar 0. Vou só tirar aqui essa poluiçãozinha visual. Você que está ligado já deve ter anotado, porque tem que ser ligeiro mesmo na prova, senão não consegue terminar a prova, né não, pessoal? Então é isso mesmo, não tem o que fazer não. Aceita que dói menos. Aí, ó, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 7 dá menos 14, e essa soma eu vou botar o igual para o lado de cá, é para dar 0. Igual de um lado, igual do outro, dá na mesma coisa, é só por causa do retorno, viu? Que eu sei que se botar do lado direito não aparece. E aí eu vou ter 2x igual a menos 12, x vai ser igual a menos, não, passa aqui para o outro lado, menos 2x, né? Igual a menos 12, x vai ser igual a mais 6. Ou seja, o danado do NOx do enxofre não mudou nada nessa quarta etapa. Era mais 6 nos reagentes, continua mais 6 no único produto formado. E, por fim, a quinta etapa, diluição do H2S2O7 para a composição em H2SO4 concentrado. Ou seja, ele tem o H2S2O7, está sendo convertido novamente em H2SO4. Como nós... H2, peraí. Essa caneta, a gente aperta o bicho aqui, ela dá um negócio estranho, H2SO4, né? Então, como... Pessoal, eu ri da minha desgraça. Então, ó, a gente já tinha determinado o NOx do enxofre no H2S2O7, tinha dado mais 6, do H2SO4 tinha dado mais 6, também não mudou. Questão terminada, tá? Qual é o pedido da questão? Qual é o comando da questão? Em qual etapa o enxofre assume a formação do seu maior estado de oxidação? Ou seja, qual é a maior variação? E a maior variação não é, aliás, o maior estado de oxidação é mais 6. E ele passa para o estado mais 6 na segunda etapa, que ele passa de mais 4 para mais 6. Na terceira etapa, ele mantém. Na quarta etapa, ele mantém
Na quinta etapa, ele mantém. E na primeira etapa, ele passa de 0 para +4, que não é o maior estado de oxidação do enxofre, é +6. E aí, ele assume maior estado na segunda etapa, o que torna aí, nessa questão, o item B para a gente marcar. Uma questão que eu diria que ela não é difícil, se você tem noção de estado de oxidação, cara, você tira essa questão, pelo TRI, é quase uma obrigação acertar a questão fácil, tá? Então, com vocês agora, meu amigo Vamos nós. É interessante, né, que a gente fica olhando, obviamente, a questão e tudo mais, aí fica ciências da natureza. Lembra? A gente fica, como é que essa questão poderia cair voltado para biologia? Ciclo do enxofre. Ciclo do enxofre, Ciclo do chuva enxofre. ácida, É, né, exatamente. a acidificação da água, o impacto que poderia causar no ecossistema, que são coisas recorrentes na prova do Enem. Com certeza. E eu confesso que eu estava pensando aqui, nossa, como eu adorava química. Como estava recapitulando aqui o passado há Aí, pessoal, alguns se eu não 300 fosse anos professora de atrás. química, você adivinha, seria professora de quê? Biologia. Biologia? Não, é muito difícil. Aqueles pterófitas, não sei o quê. Não, meu irmão, não tem memória para isso, não. Eu seria professora de física. Olha só. Ai, Olha aí. Física é mágica. Engraçado, né? É legal. Mas gostava. a física está mais perto de química do que a química de biologia. Mas eu gostava muito de química, física, matemática e biologia. Coisa de doido, né? Natureza. Pronto, Natureza. simples. Pessoal, vamos lá, vamos brincar agora, tá? Vamos brincar um pouquinho aqui com a questão 8, tá bom? Vamos nós, vamos ver o que ela vai tratar aqui, né? Já de cara já tem artrópode, então a gente já sabe que está mexendo com o mundo animal aqui, né? Então, durante a evolução dos artrópodes, diferentes adaptações respiratórias foram selecionadas, permitindo sua ampla distribuição em ambientes diversos. No caso dos insetos, o sistema, aliás, vou dar um pause, não vou nem terminar de ler ainda. Quando ele bota permitindo sua ampla distribuição em ambientes diversos, vale ressaltar, pessoal, que isso aqui tem como grande importânciazinha, certo? Deixa eu só melhorar esse negóciozinho aqui. Pronto. Ah, tá. Show. Valeu o resto. Que existe... Poxa. Pronto, agora foi. Tá? Existe um negóciozinho que a gente chama de metameria. Do ponto de vista evolutivo, a metameria, ela não surge no grupo dos artrópodes, ela surge lá no grupo dos anelídeos, certo? Que aí são os vermes metamerizados, como a gente gosta de falar. Porém, no mundo dos artrópodes, essa metameria, ela passa por um aperfeiçoamento. E aí começa a gente a brincar aqui com tagmas. Tagmatização. não é Isso. Aí vem aquele negócio de tagma cabeça, tagma tórax, tagma cefalotórax, tagma tronco, vai depender do mundo animal, certo? Então isso aqui deixa o organismo muito mais organizado. Inclusive agora vem a possibilidade que a gente vai chamar de apêndices corporais. E esses apêndices corporais articulados. Aí vem a brincadeira do nome artrópode, que quer dizer ao pé da letra, né? Patas articuladas. Ô, Bezerra, tanto é que é bem notório, desculpa, né, me meter na sua questão, né, mas é que é bem notório que quando a gente vai pegar aquela patinha do caranguejo, o caranguejo da quinta-feira, como eu Sim. gosto de dizer, né, você nota que ele acaba sendo quebrado, vamos dizer assim, Sim. exatamente na articulação. Exatamente. Beleza? Então é bem nítido Sim. as articulações. Existe dos até uma artrópodes. técnica aí para a galera quebrar e aproveitar o máximo possível da carne lá, porque carne não tem muito ali não, tá? Agora tem uma outra coisa muito importante, pessoal, que permite essa distribuição em diversos tipos de ambiente, que é chamado disso aqui, ó, exoesqueleto. É um dos maiores sucessos, evolutivos que se tem no mundo animal. É tanto que, graças a esse exoesqueleto, que a gente chama de exoesqueleto quitinoso, que os artrópodes são extremamente diversificados. Estima-se assim que é uma porcentagem absurdamente elevada de todo o mundo animal. Aí eu já vi... Grupo, né? Com certeza. Eu já vi assim de falar, todos os animais, 90% é artrópode, 80% é artrópode. O número exato a gente nunca vai ter certeza, mas sabe que é uma coisa muito absurda, certo? É muito alto. Agora, por causa de quê? Por causa desse exoesqueleto. Esse cara é resistente a ácido, ele não vai ser solúvel em água, ele não vai ser solúvel em qualquer tipo de substância. Ele é extremamente rígido. Agora traz uma desvantagem, né? Que seria aquela parte do crescimento. A gente sabe que os artrópodes eles não crescem de modo infinito.
Aliás, nada vai crescer de modo infinito, né? Mas não é um crescimento que ele cresce, para. O que eu estou tentando lembrar a vocês? Estou tentando lembrar a vocês um negóciozinho chamado de muda, que a gente também pode chamar de equidise. Eu brinco muito, Bezerra, quando os alunos... É que diz. Mas eu não... Parece apelido de cachorro. Para nós biólogos, se torna até mais fácil, porque lembra o nome do hormônio, que é equidisona. Exatamente. Aí a gente conecta, A entendeu? exúvia, o exoesqueleto antigo. Pra gente Pode ser nome de tranquilo. passarinho. Mas olha como é interessante. Eu converso muito com os alunos, dizendo assim, imagine que o indivíduo ele já nasce com uma armadura. Uma armadura, eu Não, também uma converso muito com ele sobre isso. Por quê? Né? É quitina, é a substância. Isso, Exatamente. isso. Um carboidrato. E é legal até que se você tentar quebrar o exoesqueleto de crustáceos, a gente nota que ele é um pouco mais rígido. né? Porque Carbonato de cálcio. Além da quitina, ele tem carbonato de cálcio. É uma proteção a mais. Sim. E isso facilita com que o indivíduo consiga sobreviver em Altas- determinadas profundidades. Altas pressões, né? Exatamente. Então, o animal, pessoal, Cara, aliás, a os seres natureza vivos é lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. lindo Eu demais. acho divino isso. Nós não tá? somos nada comparado com a natureza, né? A gente é só um grãozinho, olha lá. Olha Se lá. vocês se acham um grãozinho, olha aí. É o quinto do grãozinho. Tá? É o átomozinho do grão. E olha lá. Mas, É o beleza? elétron da nossa eletrosfera. Beleza, galera? Então, assim, são duas características que são importantes a gente lembrar do mundo dos artrópodes. Essa parte da metameria aperfeiçoada em tagmas e a parte do exoesqueleto, certo? Bem tranquilo. E aí isso permitiu uma diversificação desses animais, conquistando o ambiente como um todo. No caso dos insetos, voltando à leitura da questão, o sistema respiratório traqueal possibilita que o oxigênio atmosférico seja levado diretamente para as estruturas responsáveis pela produção de energia. Esse tipo de sistema garante um metabolismo mais intenso, uma vez que dispensa o transporte de gases pela circulação, diferentemente do que ocorre em outros grupos animais. Nesse contexto, o oxigênio é conduzido pelas traqueias e chega diretamente ao ar, né? Então, vamos fazer a questãozinha aqui, tá? Existem alguns termos aqui, às vezes buga a nossa cabeça com realmente a biologia, como a professora Maria estava dizendo. Tem alguns nomes, vários nomes, mas eu gosto de brincar em sala de aula que os nomes, ainda bem que tem mais uns 999 sinônimos, porque se você esquecer um, tem mais. Jesus, Maria, José. Você tem alguns nomes para lembrar, né? Bom, o celoma. O que é isso? Pessoal, de modo simplificado, o que é um celoma? O celoma ele é uma cavidade delimitada, se for o celoma verdadeiro, obviamente, vai ser delimitado apenas por um único folheto embrionário, folheto germinativo, aí depende da literatura, depende da questão, tá? Chamado de mesoderme, beleza? Foi delimitado durante o desenvolvimento embrionário somente pela mesoderme, show de bola, é o celoma, que são os animais eucelomados, né, que tem no celoma verdadeiro. A partir de molusco adenide para cima, tá? Aí artrópodes, os equinodermes, cordados, todos aí serão os animais que a gente chama de celomados, beleza? Abaixo disso, nós vamos ter os nematomintas, que é um pseudoceloma, um pseudocelomado, que quer dizer que ele tem uma cavidade celomática, porém essa cavidade celomática é delimitada por dois folhetos, fica exatamente entre a meso e a endoderme, tá? E os animais acelomados, que são os vermes de formato achatado, como os platomintos, né? A planária, Plano, né? literalmente. Tem a tenhazinha solitária, Exatamente, né? parece uma fita. Infelizmente o tempo ele é curtinho para a gente, mas dava para puxar aqui tênia para falar de relação ecológica dentro da gente, de amensalina, dá para brincar, né? Mas vamos focar na questão. Senão a Ana vai começar a levantar aquela plaquinha. Faltam Falta 10 mil. Não, aí me quebra, aí não dá. Bom, o que é essa hemolinfa? A hemolinfa, pessoal, ela se assemelha ao sangue da gente. Não é sangue como o nosso, porque nós temos glóbulos vermelhos para fazer o transporte de oxigênio, nutrientes, etc. A hemolinfa, ela vai estar presente, pessoal, basicamente em alguns artrópodes, praticamente todos os artrópodes, certo? E também vai estar presente no grupo dos moluscos. Esses são os principais. Bezerra, pode ter outros animais? Pode, mas esses são mais importantes e recorrentes do ponto de vista evolutivo, beleza? E aí, como se assemelha ao nosso sangue, num quesito em quê? Transporte de substâncias.
transporte de substâncias. Só cuidado que existe alguns animais, artrópodes, moluscos, que têm o sangue, mas não vai transportar justamente o oxigênio, como a própria questão está falando do grupo dos insetos. Pessoal, existe um negóciozinho que é chamado de difusão direta e difusão indireta, tá? Existe, vou até botar aqui para vocês, existe um processozinho chamado de difusão, transporte de gases, né? De modo direto ou de modo indireto. Quando a gente fala de modo direto ou de modo indireto, é porque, na verdade, a gente está querendo mexer com o sistema cardiovascular. Quando tiver um transporte de difusão, que a gente vai chamar de indireto, o que vai acontecer? O oxigênio ele vai ser passado de modo cutâneo, certo? Que é uma respiração cutânea indireta. Então, eu vou até trocar aqui o nome difusão e vou botar um outro nome, porque ele fica mais correto, digamos assim. Uma respiração cutânea direta, certo? E uma respiração cutânea indireta. Que óbvio que essa respiração cutânea vai depender de difusão de gases, certo? Então não é errado colocar difusão antes. Mas quando é que é uma difusão ou uma respiração cutânea, que é direta ou indireta? A indireta, pessoal, necessariamente tem a participação desse cara aqui, ó, SC, que é o sistema cardiovascular, o sistema circulatório. Ou seja, o oxigênio vai passar pelas camadas de revestimento daquele animal, vai chegar em região extremamente vascularizada e dali já vai ser distribuída por dentro do corpo. É diferente da cutânea direta. O oxigênio passa para os tecidos, de lá já cai nas células e já vai de célula a célula por difusão. E alguns nem Beleza? sangue tem, né, para poder difundir. Exatamente. Não vai ter nenhum pigmento respiratório ali, como hemoglobina ou hemocianina, que alguns animais vão ter hemocianina, que por sinal está aí nessa questão. Então, por exemplo, eu acabei de falar o seguinte, o oxigênio ele vai passar pela pele, e em alguns casos, que seria a cutânea direta, ele já passa diretamente para as células que compõem aqueles tecidos corporais. Ou seja, não tem a participação do sistema circulatório, embora tenham sistema circulatório, que é o caso dos artrópodes, que é um sistema circulatório aberto, embora tenha, mas ele não participa ali da distribuição do gás oxigênio. Beleza? Então, a resposta logo de cara vai ser agora o item C. Por quê? O oxigênio passa pelos tecidos a nível de revestimento e dali o tecido é formado pelo quê, pessoal? Célula. Mas por que não vai ser hemocianina? Por que não vai ser o item D de dado? A hemocianina, pessoal, ela vai dar uma coloração azulada. É um pigmento respiratório, beleza? Ele está presente, sim, em alguns artrópodes, está presente nos moluscos. Posso salientar aqui para vocês que está presente no grupo dos gastrópodes, como, por exemplo, caracol, caramujo, lesma, etc. Está presente também no grupo dos cefalópodes. E esses cefalópodes, o principal é polvo, é lula, os náutilos, beleza? Cefalópodes, gastrópodes, é muito comum ter essa história de hemocianina. E no mundo dos artrópodes, se eu estou falando agora dos artrópodes, eu vou estar falando, por exemplo, de crustáceos. Os crustáceos também têm um pigmento azulado e também vai ter aqueles carinhas lindos e maravilhosos que alguns morrem de medo, são os aracnídeos. Aracnofobia. Tá? É pancada para alguns. Novo. Mas isso é bem sério para alguns, né? Alguns nem pensar na aranha conseguem porque tem pânico. É Tanto é que surreal. quando a gente vai ministrar alguns assuntos, a gente faz essa pergunta. Tem alguém que tem aracnofobia por causa de algumas imagens que a gente tende a mostrar para poder facilitar a compreensão. E tem alguns alunos que realmente... Aí tu manda sair da sala, é? Não mando nada. Não, só baixa a cabeça, fecha os olhos. Eu sempre vou falando, galera, vai ter uma imagem de uma aranha real, viu, galera? Pronto, é tipo isso. Bom, o item A não é porque está falando de celoma, certo? O item B, hemolinfa, já sabemos que também não é, porque está associado com o transporte de substâncias aí e não é o oxigênio no caso dos insetos. Tá? Hemocianina, inseto não tem hemocianina, beleza? Tanto senão eu teria colocado aqui o grupo dos insetos para vocês. Cavidade digestiva, pessoal, não tem nada a ver com cavidade digestiva, né? Um item totalmente desfocado, certo? Então, o gabarito da questão 8,
tá? E tem 6 C, casos. beleza? Qual é o próximo mesmo agora? É o professor Kiwi? Desculpa, professor Regis. Olha aí. Desculpa, tá? Me acostumei, pessoal. Depois de mais de 10 anos chamando o... Eu acho que eu ouvi dizer até que tu vai mudar na identidade. Qual é o teu nome? Rapaz, o meu apelido aqui é Rezomero. Rapaz, eu tava olhando a tua explanação. Desculpa, eu nem... Não tem problema, não. Aí eu lembrei, ó, difusão, diferença de concentração, não é não? Aí eu digo, rapaz, olha, poderia ser uma questão que a tia Maris poderia falar, comentar, tá? Soluto, solvente, né? Então é só para mostrar como a ciência da natureza realmente é tudo interligado. Ela é muito interligada, né? Exatamente. Meus amigos, eu vou me organizar aqui para colocar uma questãozinha para a gente fazer. Uma questão tranquila, uma questão boa, uma questão legal. Por quê? Porque ela tem análise de experimento e gráficos. Lembre-se... Adoro gráfico. Lembre-se, né, que a prova Essa do... competência 5, né? Exatamente. Tem caído repetidas vezes, não é, É né? muito comum, tia Maris, essa Muito questão mesmo. de análise experimental, qual seria o possível resultado. Se eu fizer isso, o resultado poderia mudar. Então é algo que é interessante. E se a gente analisar com calma, né? A gente consegue identificar muitas vezes a resposta diretamente ali no gráfico, já está ali. Exatamente. Quando o gráfico ele vem no comando da questão, na forma de texto, às vezes a resposta já está ali. Então, Pois é, leitura analise de com calma, gráfico, pessoal. leitura de tabela. Exatamente. Né? A competência 5 é uma necessidade para Sim. o mundo real, além da escola. Com né? O certeza. aluno que sabe interpretar bem os gráficos e a tabela sai com uma vantagem. Sim. Isso é fato. Com certeza. Né? Vamos lá. Sexta questão. Coloca aí no nosso material. Olha que bacana essa questão. Ele fala assim, ó, em um experimento, em um meio de cultura líquido, tá? Isso é parte líquida, é importante você entender já já. Enriquecido com nutrientes, isso aqui também é importante, foi acrescentado a 2 tubos de ensaio, o tubo 1 e o tubo 2. O tubo 1 foi adicionado vírus bacteriófagos. O que são os vírus bacteriófagos, Bezerra? Me ajuda. Posso pascar? São aqueles vírus que atacam exclusivamente bactérias, pessoal. Popularmente chamado de fagos também, Sim, né? sim. Aí ele coloca assim, ó. Que são lindos, né? Assim, do ponto de vista de engenharia genética, são muito utilizados, né? E a gente sabe que o Enem gosta de questões que envolvem engenharia genética. Biotecnologia. Isso, tá? Então são importantíssimos de fato. O tubo 2 foi adicionado bactérias de uma mesma espécie. Então aí, tia Maris, a gente tem um tubo 1 com vírus, o tubo 2 com bactérias. E observe que eu coloquei esses indivíduos, Em um meio de cultura. em um meio de cultura líquido com nutrientes. É só isso que ele fala até aí. Aí ele coloca... Comida para eles. Pronto, É. tá? Literalmente. Você já matou a questão. Pronto. Olha aí, vamos ver, ó. Ele coloca assim, os 2 tubos foram mantidos em condições ambientais ideais e em intervalos de tempo consecutivos foram verificadas a quantidade de vírus bacteriófagos e a quantidade de bactérias nos respectivos tubos. Os gráficos que representam as quantidades ao longo do tempo do tubo seria, então, análise gráfica. Observe que ele coloca algumas imagens de alguns gráficos onde eu tenho no tubo 1 os vírus e no tubo 2, olha aí, ó, só para a gente passar rapidinho, tá? Eu teria aí as minhas bactérias. Pensemos da seguinte maneira, se eu tenho nutrientes, teoricamente eu vou me alimentar. Se eu vou me alimentar, isso quer dizer que aumentando a minha chance de sobrevivência, chego no período reprodutivo, vou gerar descendência. Então, consequentemente, os indivíduos tendem, ao longo do tempo, a aumentar numericamente. Confere? Tranquilo. Só que tem um detalhe importante, tá? Vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Para que um vírus ele consiga se replicar, ele precisa adentrar em uma célula, utilizar o metabolismo daquela célula em benefício próprio, produzindo novos vírus. Resumindo, todos os vírus, eles precisam utilizar um ser celular para conseguir se reproduzir no interior desse hospedeiro, tá? E detalhe, o que ele diz lá no comando da questão? Eu coloquei em 2 tubos, tá? Líquidos com material nutritivo, coloquei alimento. Só que no tubo 1 eu coloquei os vírus, no tubo 2 eu coloquei as bactérias.
Os vírus sem bactérias, que ele coloca vírus bacteriófagos, ele não consegue se reproduzir. Ou seja, ele precisa da célula para se replicar no seu interior. Dessa maneira, independente da escala temporal, se é 1 hora, 1 dia, ou seja, não importa, a quantidade de agentes virais vai se manter o quê? Estável e constante. Não aumenta. Não diminui. Sabendo disso, a resposta já é simples. Seria a nossa letra B de Quer bola. dizer que vírus come Se com a ele se boca ali- do outro. Mais ou menos isso. Na Porque realidade, se não tem o outro para ele comer, ele não se alimenta do que está ali no meio nutriente. Na verdade, Mas- ele não se alimenta, Isso. né? Ele Mas o meu olhar utiliza... é ignorante. Na verdade, ele utiliza a maquinaria de síntese de proteínas da própria célula para o próprio vírus. Aí o vírus ele começa a comandar a célula. A é como célula se fosse um pirata celular. Pronto. Ele entra na célula, Cabra sem vergonha, né? quando ele entra na célula, ele faz o seguinte, opa, para o metabolismo da célula. Que agora é o que manda. É, Pronto, é mais ou literalmente. menos isso. É tipo Tu isso. acha? Aí todo, Sabia diga- disso não, amor. É. todo o metabolismo da célula, entre aspas, claro, Uhum. é revertido na produção de novos vírus. E vamos enriquecer um pouco mais. Existem algumas bactérias que se comportam como vírus. São bactérias parasitas intracelulares Sim. obrigatórios. Como, por exemplo, tem 2 exemplos que são muito clássicos, existem outros, mas os 2 mais clássicos é uma que a gente chama de Rickettsia e Clamídia. Elas, por questões de degeneração, mutações aleatórias, elas perderam a capacidade... Imitam os vidros. elas Os vírus. perderam essa capacidade de produzir as próprias coisas. Então, elas precisam estar dentro de uma célula hospedeira para poder ter acesso a proteína, coisas desse tipo. Eu Então, até- elas se comportam como vírus. A gente até brinca muito, né? Diz que o vírus é uma incógnita. É. Tá? É uma incógnita da biologia. Porque, a grosso modo, todas as características, teoricamente, clássicas de ser vivo, o vírus não tem. Mas as 2 características principais que ele possuiria para ser vivo, talvez sejam as características mais importantes dentro do âmbito da vitalidade, que seria se reproduzir, gerar descendentes, Sim. produzir uma prole, As tá? mutações. Sofrer mutações e, consequentemente, evoluir. Se você observar o ato da espécie conseguir evoluir e o ato da espécie conseguir se reproduzir, isso diminui a probabilidade de ela sofrer extinção. Então, Por isso que existe uma briga muito grande se os vírus devem ser considerados seres vivos ou não vivos. Aí, por exemplo, em uma prova de vestibular, os caras nunca vão tentar afirmar que é de um jeito. O máximo que eles podem fazer é, considerando que eles são vivos, a gente vai se basear no quê? Que ideia que a gente vai poder usar para defender que vírus é um organismo vivo? É uma Aí está discussão que associado nunca vai isso, ter fim, né? Isso. é interessante, é Exatamente. interessante. Super entendo. Alguns até questionam o ato de dizer assim, será que a palavra matar o vírus, estaria correto? Porque se ele morre, subentende que ele era vivo. E alguns autores criticam isso. Entendeu? Alguns não gostam de segregar a nomenclatura em partícula viral, Isso. vírus, provírus, vírion de acordo com o estágio do agente Isso. viral. Né? É coisa da biologia. Mas para a gente concluir aqui rapidinho, tá? A gente já sabe que a resposta é a letra B, tá? Eu só queria fazer uma análise rápida em relação ao tubo 2, tá? Regis, por quê? Porque quando a gente coloca alimento, nutrientes, logicamente as células vão aumentando numericamente, é fato, tá? Só que você tem que lembrar que os recursos dentro daquele tubo, eles são limitados. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma quantidade de recursos que é incompatível com a quantidade de células, eles vão começar a aumentar a competitividade por aquele recurso. E, consequentemente, a população pode, ao longo do tempo, declinar. Que é exatamente isso que mostra no tubo 2 da letra D. Tá certo? Detalhe interessante, a letra D a gente já excluiria, porque o tubo 1 seria incompatível, o gráfico, com o teórico crescimento do número de vírus, que não vai acontecer, tá? Mas, dado interessante, como eu não sei a escala de tempo que foi colocado, eu não sei se foi, por exemplo, estou analisando em 1 hora, em 2 horas, em 1 dia, tá? O gráfico do tubo 2, na letra D, poderia ser correto posterior ao aumento de competitividade e consumo quase integral dos recursos. Então, dessa maneira, a população cresce, cresce, cresce,
por carência de recursos, ela tende ao quê? Começar a declinar. E lembremos, algo importante, os recursos na Terra são limitados. Beleza? Mas sabendo disso aí, resposta, letra B B de bola. de bola. Ok, gente? Tá contigo, tia Maris? Bora, né? Vamos lá, meu povo. A segunda questão, que ela trabalha técnicas, né, de separação de misturas, eu diria que algumas técnicas são bem populares. Filtrar, que a gente chama coar, né? Quem vai coar café, filtrar café. A destilação, que é feita para separar a mistura homogênea, sólido-líquido, líquido-líquido, né? Tipo sal em água, tipo álcool e água. A decantação, que você vai descer decantar, que tanto serve para mistura heterogênea, sólido-líquido, como água e areia. Você esperaria decantar e, se quiser, depois você filtra. Água e óleo decanta. Aliás, óleo fica em cima, né? E água embaixo, é uma decantação. E a flotação é uma técnica que talvez alguns não lembrem. Ela não é uma técnica tão popular no nosso cotidiano, mas flotar significa flutuar, né? Então, quando você olha para as palavras, você vai, dos itens dessa questão, você vai fazer uma leitura do enunciado, pensando em que técnica poderia ser usada para separar aquilo ali. As restrições de produção do período pandêmico e a alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais possuem baixos teores desse metal, a produção do cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento, no qual a rocha do mineral é triturada e tratada em tanques de água contendo surfactantes. Surfactantes são detergentes, né? E, em seguida, essa mistura é submetida à areação. Se joga ar nessa mistura, que contém um pouquinho de detergente e que contém o minério lá todo triturado. Desse modo, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície. Então, a espuma, ela é carregada, ela tem as partículas de cobre e ela é empurrada para cima, para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal. Então, se eu tenho aqui, inicialmente, né, a amostra bruta, que é o minério, e esse minério, ele é triturado, né, ele tritura, você tem aqui os pequenos grãozinhos desse minério, né? Esse minério triturado é colocado em um tanque com água e detergente, que é o surfactante, e é jogado aqui ar. Esse ar pega as partículas e faz com que essas partículas, na forma de espuma, olha a última linha do parágrafo, está aqui a espuma, esta espuma, certo? Seja formada. Ou seja, o minério triturado jogado em água foi aerado, empurrado para cima e na espuma o cobre vai ser encontrado. O que aconteceu? Filtração passa longe. Flotar quer dizer flutuar? Tentador e a resposta. Destilar, só para mistura homogênea e heterogênea. Aí nós temos a decantação, decantar é descer, ele está flotando, flutuando. E centrifugação, que é para colocar numa centrífuga e o de maior densidade sólida descer, a centrifugação é uma decantação acelerada e não uma flutuação, uma flotação. Então, o item correto dessa questão é uma questão bem tranquilinha, letra B, de boa prova para vocês. Agora é o Bezerra, né? Aí a gente encerra o primeiro ciclo. Quando tu falaste essa parte sobre o óleo que se acumula na lâmina d'água, a gente fica comentando aqui, lembrando das questões, a gente poderia falar
do problema do extravasamento de petróleo. O petróleo é um líquido oleaginoso, é um óleo, né? E ele fica sobre a camada da água, então isso pode afetar a zona da lâmina d'água, pode afetar a luminosidade, a zona fótica. Que é muito importante para o processo de fotossíntese, né? Até porque as microalgas são os maiores responsáveis pela produção de oxigênio de todo o planeta. Com certeza. Numa situação de derramamento de petróleo no mar, sobre a água, aí eu vou dar uma saída química e vocês uma saída biológica. Tudo bem. Né? Vamos lá. Uma das, eu diria, reparações que se faz numa situação de derramamento de petróleo em água é jogar detergente. O detergente, ele emulsifica o petróleo, forma micela e é aquela dispersão coloidal, se usa na química ambiental, não sei se vocês usam na biologia, a lei da diluição infinita, que o mar é tão grande, tão grande, tão grande, que o que é jogado nele dilui e passa a assumir concentrações que são consideradas desprezíveis. O petróleo continua lá, mas em compensação ele vai estar disperso na forma de emulsão, feito com detergente. Isso é uma saída química, mas a saída biológica... Uma biológica pode ser a utilização... Não, pode ser uma... Essa interação é bacana. E totalmente improvisada, literalmente. Tem uma das saídas, pessoal, é utilizar bactérias. Existem algumas bactérias hoje, tá, que tem... Sim, geneticamente modificada, né? São alteradas, e aí elas podem metabolizar o petróleo. Então, isso é importante. Agora, também não pode ser, eu vou só pegar a bactéria e vou jogar lá na água. Né? Tem que ser feito um estudo para saber qual é a quantidade e que momento que deve ser usado. E se poderia gerar ou não algum tipo de impacto ambiental. Sim, sim. Então, E se uma bicha dessa sofre mutação? Zulene, meu filho. O problema não é sofrer mutação, Diamares. Não, ainda tem pior do que isso. É porque Depois as da mutações, Covid, elas tudo. ocorrem. As mutações, elas ocorrem. Nesse momento, eu gosto até de brincar que nesse momento, nosso corpo está formando células cancerígenas por mutações. É normal. O problema não é ocorrer a mutação, o problema é a mutação ela permanecer. Não ser Esse é o eliminada no problema. tempo certo. Isso. Exatamente. Vocês chamam na biologia biorremediação, Sim, como a também gente chama na temos. química, Exatamente. né? Que é o Sim. ato Então, da gente se for utilizar jogar bactéria comedora de petróleo, é biorremediar. a utilização Se do for ser. jogar detergente para dissolver o petróleo na água, aí não tem um nome específico. A gente só diz que emulsificou, que o detergente ele age como agente emulsificante, mas não tem um nome específico para isso, como tem biorremediação para jogar bactéria comedora de petróleo. Legal. Bioacumulação, que a gente utiliza tanto na biologia como na química, né? Sim. Magnificação trófica, eutrofizações, que a gente utiliza em comum. Sim. Quem dera tempo, hein? Bora. Vamos nós. Bora, senão ninguém sai Questão daqui 9, hoje, né, pessoal. Vamos começar aqui a questão 9. Amanhã tem o quê? Aulão. Tem aulão, amanhã tem aulão. Eita! A infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, pode comprometer as vias aéreas superiores e inferiores. Um dos efeitos observados é o acúmulo de muco, que favorece infecções secundárias e piora a respiração. Em indivíduos saudáveis e estruturas celulares especializadas no epitélio respiratório, garantem a movimentação contínua desse muco em direção à faringe. Isso aqui é importante, pessoal. Até marcar aqui para vocês, em indivíduos saudáveis, estruturas celulares especializadas no epitélio respiratório, garante a movimentação contínua desse muco em direção à faringe, onde pode ser eliminado. É o padrão normal. Constantemente a gente produz secreção, constantemente essa secreção vai ser eliminada. Padrãozinho normal, tá? No entanto, em pacientes infectados, a ação viral reduz a amplitude dos movimentos dessas estruturas. Isso aqui, rapaz, dava até uma questão de física aqui, viu? Mexer aqui com amplitude de movimento, essas coisas. Vamos nós. O que ele está mostrando agora aqui? Está mostrando uma imagem relativamente grande, né, pessoal? Aí você tem lá na prova um texto, uma imagem dessa, um esquema 1, um esquema 2. Pessoal, na boa, sendo muito sincero... Joga fácil. Né? Gente, se você acha que vai ter dificuldade disso aqui, não perca tempo. Vá garantir as suas questões fáceis. São elas que vão garantir sua vaga. Acertem as fáceis. Certo? Fez
Boa, show de bola. Aí a gente vai tentar identificar aquelas questões mais medianas. As difíceis deixa para depois. O que vier lá nela é lucro, tá? Sabemos disso justamente por causa da história da TRI, né? Bem delicada aqui essa TRI. Mas vamos analisar o esquema, né? A gente está com tempo aqui, então vamos analisar o esquema. Espessura do muco. Perceba que tem uma diferença bem significativa entre a espessura do muco e um indivíduo sadio e um indivíduo que está com o SARS-CoV-2, certo? Aumentou muito a espessura do muco. No epitélio respiratório, o que aconteceu? Em condições normais, você tem lá uma certa quantidade de cílios que estão lá sempre se movimentando, que vão ser muito importantes para um processo de absorção, de produção e filtração, entre outras coisas. E olha o que acontece com o SARS-CoV-2. Detonada essa parte. Um Tá todo bocadinho, quengado, né? tá? Total. Minha nossa. Isso aqui não é nada o que esse vírus pode causar dentro da gente. Ou seja, pessoal, devido a danos no epitélio respiratório, a quantidade de muco vai ficar mais espessa. E perceba que tem uma diminuição muito significativa da quantidade de cílios. E se for fisicamente falando, olha a amplitude de antes e olha como é que ficou depois. O que isso quer dizer para a gente? Isso aqui quer dizer, pessoal, que o muco não está passando. É isso que ele quer dizer. Eu não tenho mais cílios para fazer essa passagem adequada desse muco para levar e ser expelida pelo nosso corpo, certo? É essa a ideia que a gente tem que ter. Olhando agora aqui o que ele está te pedindo na questão, considerando dessas informações, as setas da figura apontam para os cílios, microvelocidades. Qual dos dois? Bom, a gente está falando de cílios, né, pessoal? Esses pelinhos aí são cílios, beleza? O que seriam as microvelocidades? Na verdade, seriam velocidades formadas de microvelocidades. A gente vai encontrar principalmente aonde? Intestino delgado. A especialização de tecido epitelial vai estar lá, né, tirando a história da doença celíaca, né? Claro. Que a doença celíaca a gente sabe que essas velocidades elas vão reduzir drasticamente de tamanho, isso vai dificultar muito a absorção de diversos tipos de nutrientes. Diminuir a superfície de contato, né? Sim. Diminuir a velocidade, diminuir a microvelocidade, diminuir a área de superfície de contato. Tá? Que a principal função, na verdade, das velocidades é justamente isso, aumentar a superfície de contato para poder aumentar a capacidade de absorção de nutrientes. Certo? Inclusive, se eu fizer uma comparação evolutiva no mundo animal, tá? Animais, como por exemplo anerídeos, eles podem apresentar o que é chamado de tiflossole. O tiflossole, eu sei que o nome é feio, tá? Mas seria uma analogia às velocidades. É como se fosse o antecessor das velocidades no mundo animal. Tá Uma bom? invaginaçãozinha no intestino, né? Sim, a intensificar o processo de absorção lá de nutrientes, tá? Voltando à questão, então já sei que não é velocidades ou microvelocidades. Então o que eu vou fazer com o item B? Pessoal, sem medo de ser feliz, vou riscar o item B, vou riscar o item D. Ah, não sei, não tenho certeza, eu tenho que trabalhar com a ideia de eliminar item. Fazer questão eliminando o item é fazer questão, pessoal. Nem sempre a gente vai diretamente no item correto. Às vezes a gente vai achar o item correto analisando os outros itens e identificando o erro nos outros itens. Beleza? Então vamos nós. Os cílios, cuja função de absorção é estimulada durante a infecção, mas peraí, se eu olhar aqui novamente na imagem, tá? Tá ocorrendo, pessoal, um acúmulo de secreção, tá? Até tirar mais essa bagunça aqui, tá? No vírus, eu não estou eliminando, eu estou acumulando. Por isso que de 1 para 2 ocorreu um aumento disso daqui. Ficou mais espesso a secreção. Então, não faz sentido o item A, que ele fala, cuja função de absorção é estimulada durante a infecção. Tá? Na verdade, eu vou acumular isso daí. Beleza? Então, não posso marcar o item A. Item C. Os cílios, cuja função de motilidade é prejudicada durante a infecção. Perceba que lá naquela imagem 2, eu tenho uma pequena quantidade de cílios, diminuiu a quantidade. Então, obviamente, vai afetar diretamente a movimentação. E pegando da parte da última imagem, do gráfico de amplitude, eu ainda tenho uma diminuição dessa amplitude. O que eu estou te dizendo? Né? O professor de física vai ter mais propriedade para falar de amplitude. Mas o que ele quer dizer aqui, basicamente, para a gente? Está diminuindo o movimento. É isso que ele está fazendo. Do 1 para o 2 está ocorrendo uma diminuição desse movimento. Diminuir a amplitude.
Então faz sentido, né? Cuja função de motilidade é prejudicada durante a infecção? Faz sentido. Justificando a menor velocidade de transporte de muco? Faz sentido. E se eu não tenho lá uma boa velocidade, o que vai ocorrer com esse muco? Ele vai acumular, ele vai ficar mais espesso, vai aumentar a concentração dele dentro da cavidade nasal. Portanto, o item C é o item correto. Aí, Bezerra, por que o item E está errado? Os cílios, cuja função de secreção é intensificada durante a infecção. Pessoal, não é intensificado, tá? Justificando a produção aumentada do muco. A produção aumentada do muco, na verdade, é o acúmulo de muco porque não está ocorrendo o processo de movimentação desse muco para ser eliminado. Por quê? Porque diminui a quantidade de cílios. Mas por que diminui a quantidade de cílios? Porque o vírus da Covid destruiu aquele epitélio. Beleza, galera? Tá? São essas conexões que a gente tem que sempre fazer, tá bom? Bezerra, mas Covid já caiu, já passou a pandemia. A pandemia da Covid pode ter considerado decretado o fim, ok, tá? Mas é um assunto que ainda é considerado atualizado, da atualidade. Tá? É tanto que todo ano, pessoal, continua tendo novos casos de Covid. Não tem o mesmo número de casos da época de 2020, né? 2019, 2020 e tal. Mais especificamente 2020 foi bem delicado. Mas tem novos casos. Vivemos ou vivenciamos alguma nova pandemia? Uma nova pandemia, por enquanto, não, né? Mas pandemias que já existiram continuam existindo. Pelo amor de Deus, não diga por enquanto, não. Foi mal, é o lado biológico. É o lado biológico pensando alto. Tá? Mas lembre-se, pessoal, AIDS é uma pandemia. Tá? Beleza? Bom, encerrado, mas a Alana já... Pra falar, ela tá doida para levantar uma placa. Ela tá ali, deixa eu falar também. Passando a bola para a Alana, pessoal. Quanto conhecimento compartilhado até aqui, né? Aproveito para lembrar que amanhã vamos continuar com a nossa revisão no nosso aulão, presencialmente nas sedes do Aritzá e também aqui através do canal do YouTube. Vamos seguir para a nossa segunda parte de questões. Professora Marislene, é com você. Vamos lá, Alana. Gente, terceira questão. Trabalhar com polaridade, que inclusive em várias áreas da química a gente pode aplicar o conhecimento de polaridade, tem uma clássica frase que semelhante, adora semelhante, né? Semelhante dissolve semelhante. O que essa frase significa? Que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Qual é o nosso grande desafio agora? Saber quem é polar e saber quem é apolar, olhando para a estrutura, certo? Vou agora, eu diria, seguir Peraí, só um instante. Seguir um conselho do Regis que ele fez ao longo da aula inteira, que é começar com o comando. Quando a gente olha aqui o comando, ó, certo? Meu pincel está amarelinho, deixa eu botar vermelhinho. Qual a estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas, né? Aí, o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas. Eu preciso que nesse textinho ele me dê alguma informação sobre características desse solvente. E ele começa aqui na lavagem a seco. O solvente é considerado efetivo para a limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos. Evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas. Esse trecho é matador. Dissolve manchas lipofílicas. Dissolver mancha de óleo, mancha de gordura, porque lipo é lipídio, filia é afinidade. Quem tem afinidade por lipídio, que o lipídio é apolar, são substâncias apolares. Então, o solvente, ele precisa ter característica apolar para ser um solvente efetivo, para tirar manchas que sejam lipofílicas das roupas, certo? Aí a gente vai olhar para essas 5 estruturas e lembrar que quanto mais parecido com o hidrocarboneto, maior o caráter apolar do composto orgânico. E que a presença de elemento de elevada eletronegatividade tende, não obriga, a conferir caráter polar, certo? Quando eu olho, eu vou começar com o item E. Por quê? Porque esse cara é dos 5 itens
o que mais tem carbono e hidrogênio, mas ele tem essa hidroxilazinha aqui, da função álcool, e que confere uma certa polaridade a esse composto orgânico. Inclusive, esse álcool é o álcool etílico, etanol, mistura homogênea, álcool e água, completamente miscível em água, solúvel em água. Aí, eu vou para o item C. No item C, nós temos 3 cloros e nós temos um hidrogênio. Esse carbono central, ele é um carbono tetraédrico, que é o carbono com ligação simples. A presença desses cloros confere uma certa polaridade a esse composto que tem elementos de elevada eletronegatividade. Por que eu deixei os itens A, B e D para o final? Porque cada carbono desses itens são carbonos trigonais planares, são carbonos que têm dupla. E aí, por não serem carbonos tridimensionais, eu consigo fazer os vetores e gerar uma soma vetorial. Sempre você desenha o vetor na direção do elemento mais eletronegativo. Carbono mais eletronegativo do que hidrogênio. Carbono mais eletronegativo do que hidrogênio. Cloro mais eletronegativo do que o carbono. Cloro mais do que o carbono. Faça a soma de 2 em 2. Este vetor e este vetor me dá um resultante para cá. Tá vendo no item A? Este vetor mais este vetor me dá outro resultante para cá. Como o vetor total resultante ele é diferente de zero, o diagnóstico é que essa molécula é polar. Perfeito. No item B, cloro mais eletronegativo do que carbono. Cloro mais eletronegativo do que o carbono, faça a soma dos 4 vetores. O vetor de cima da direita anula o de baixo da esquerda. O de cima à esquerda anula o de baixo à direita e o vetor total resultante é 0, indicando que esta molécula é apolar e deve ser um ótimo solvente para lavagem a seco, né? Aí, letra D, cloro mais eletronegativo do que carbono, sempre o vetor na direção do elemento mais eletronegativo, carbono mais eletronegativo do que o hidrogênio. Bora fazer a soma de 2 em 2. Este vetor carbono e hidrogênio e este vetor carbono-cloro me dá um resultante para cá. O vetor de cima à direita e o de baixo à esquerda se anulam. Como o vetor total resultante ele é diferente de zero, esta molécula é polar. Então, o melhor solvente para manchas lipídicas, né, apolares, que é a lavagem a seco, é o item B de bola, que é o único com substância apolar que nós temos aí, tá? Nós vamos agora com o meu querido professor Regis. Galera, vamos fazer mais uma questãozinha aqui de biologia, na tranquilidade, certo? De boa. Lembrando que vamos tentar ser de uma maneira um pouquinho mais assertiva, objetiva, porque amanhã temos aulão, hein? E eu aguardo você lá também, tá? Vamos lá, 7ª questão. Em áreas agrícolas, agricultores e pesquisadores vêm observando uma redução significativa no número de polinizadores, como abelhas e borboletas. Se observarmos até aqui na nossa frase, nós encontramos a importância das abelhas e das borboletas como os agentes de polinização. Ele ainda fala o seguinte, ó, essa diminuição está relacionada ao uso de agrotóxicos, perda de habitat natural e as mudanças climáticas. Gente, olha, infelizmente, a grande maioria dos agrotóxicos que nós utilizamos, eles não são tão seletivos assim. Isso quer dizer o quê? Que quando nós o usamos, nós matamos aqueles indivíduos que nós queremos que sejam exclusos do local, ou seja, o que nós denominamos de pragas, mas infelizmente também eu acabo excluindo indivíduos que são extremamente importantes para o ecossistema, como no caso aí os insetos polinizadores. E olha a curiosidade, a exclusão desse indivíduo, ele vai afetar diretamente até mesmo a produtividade. Quer ver? Olha o que ele coloca. Como resultado, muitos cultivos que dependem da polinização biótica, o que é polinização biótica? Seres vivos, tá? Têm apresentado queda na produtividade, gerando impactos econômicos e sociais.
olha como a exclusão de um inseto, né, acaba causando um impacto direto na gente. Por que eu falo isso? Porque é muito recorrente os alunos chegarem e falarem assim, professor, mas para que serve o bicho tal? Eu gosto de dizer que todos os seres vivos são importantes, afinal, todos eles ocupam um papel no ecossistema. Você pode até não gostar desse papel que ele ocupa, mas todos eles são importantes nas dinâmicas e nas relações do ambiente. E observe que a retirada dessas abelhas e dessas borboletas está afetando até mesmo a economia local. E ele fala assim, ó, entretanto, algumas plantas cultivadas se desenvolvem ou acabam se desenvolvendo normalmente em ambientes com baixa presença de polinizadores. Observe aí que nem todos os vegetais precisam desses agentes de polinização. Tanto é que na frase final aí do texto, ele fala assim, ó, isso ocorre porque eles utilizam mecanismos alternativos de polinização, como vento e água, que não dependem de organismos vivos. Então, observe que aqui eu estou falando de métodos alternativos de polinização que não utilizam seres vivos, ou seja, os insetinhos que se refere o texto. Olha o comando da questão. Com base nas informações do texto, e o que o texto nos fala? Que os insetos, eles acabam, como no caso as abelhas e as borboletas, eles acabam sendo importantes na polinização. Sua exclusão diminui diretamente a produtividade, gerando impactos econômicos. Apesar disso, ele também fala no texto que nem todos os vegetais precisam ser polinizados por insetos. Tanto é que alguns utilizam água e o vento. Aí ele diz assim, e nos conhecimentos da biologia vegetal, aí sempre que tem essa palavra aí, vegetal, eu sei que alguns alunos acabam fazendo aquela vista mais grossa. Vixe, plantas e tal. A grande maioria dos assuntos vinculados à botânica, quando nós trabalhamos com o Enem, tem um viés ou está associado a contextos ecológicos. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir responder essa questão tranquilamente. Quer ver? Aí ele diz assim, ó, assinar a alternativa que explica corretamente essa diversidade de mecanismos de polinização das plantas. Que mecanismos são esses? Observe que aqui em cima ele coloca no texto mecanismos alternativos, como vento e água. Sabendo disso, quais são os itens que a questão me mostra? Todas as plantas com flores dependem exclusivamente da polinização realizada por animais. Se você lê o texto com um pouquinho mais de carinho, você viu que existe alguns vegetais que eles acabam sendo polinizados pelo vento e pela água. Então, isso torna o item inválido. E sempre que nós observarmos essas palavras, todas, exclusivamente, obrigatoriamente, dê uma lida com carinho. O que a tendência é que esse item não seja válido, tá ok? Mas vamos continuar. A polinização biótica, lembrando, polinização biótica por seres vivos, é sempre, olha o sempre de novo, né? Vantajosa. Você leu no texto comigo que existem alguns vegetais que preferem ser polinizados pela água e pelo vento e não por animais. Então esse item também está errado. Letra C. A polinização abiótica, o que é esse A aqui na frente? A partícula de negação. Resumindo, não. Portanto, polinização não biótica, não viva, ou seja, a polinização por seres não vivos. É menos eficiente. Por que ela seria menos eficiente? Eu gosto de dizer que existe um processo de coevolução, onde cada indivíduo ele acaba evoluindo especificamente para se tornar, entre aspas, mais atrativo para o seu agente de polinização. Então é por isso que flores elas acabam tendo características diferentes, porque elas acabam sendo também polinizadas por agentes diferentes. Eu até brinco falando assim, tem sentido uma flor de um vegetal desabrochar de dia, caso ele seja polinizado preferencialmente por morcegos que são noturnos? Não tem o menor sentido, tá? E isso nos faz com que a gente leia a letra D com mais carinho, quer ver? Algumas plantas desenvolveram adaptações à polinização abiótica, como pelo vento, como flores sem néctar. As cores acabam sendo mais discretas e com alta produção de pólen, o que garante sua reprodução, mesmo na ausência de polinizadores. Se você observar com carinho, não tem sentido uma flor produzir néctar
já que ele vai ser polinizado pelo vento. Vai atrair o vento? Não tem o menor sentido, tá? Para que eu vou ter aí flores com pétalas coloridas? Para atrair o vento? Então, observe que esse item é extremamente interessante porque ele mostra metodologias adaptativas da flor a polinizações pelo vento e pela água. Entre elas, a abundância de grãos de pólen. Afinal, nem sempre o vento sopra para onde a gente quer, não é isso? Olha aí. Já a letra E, ele fala assim, ó, a perda de polinizadores não afeta a reprodução do vegetal. Você viu no início do texto que a produtividade local estava sendo afetada diretamente com a exclusão das abelhas. Isso mostra que, perdendo os agentes de polinização, a gente acaba afetando diretamente a reprodução do vegetal. Portanto, nossa letra seria a letra D, ok? Meus queridos, tá? Espero que vocês tenham curtido esse momento, porque eu garanto que nós, professores, curtimos, tá? Estamos aqui no intuito de, digamos, lapidar, no intuito de auxiliá-los, tá? Trabalhando com temas que acabam sendo mais recorrentes na prova do Enem, mas nós temos certeza que o assunto você sabe, né? A gente está aqui mais a fim de relembrar algumas temáticas, porque eu tenho certeza que a partir, certo, do nosso próximo domingo, a sua aprovação no curso que você deseja vai ser concretizada, vai ser confirmada. E nós temos certeza disso, tá? Por isso que eu desejo para todos uma ótima prova. Quem me conhece sabe que eu nunca desejo boa sorte, porque sorte é para quem precisa, sorte é para quem não estudou. E eu garanto que com você, nessa prova, quem vai precisar de sorte são os outros, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. E detalhe, até amanhã, hein? Amanhã temos aulão. Até mais, gente. Vamos nós, né, galerinha? Questão 10, tá? Minha última questão, pessoal. Já estamos todos cansados, vou tentar ser o mais direto possível, tá? Questão 10 fala o seguinte. Pesquisas em biologia celular têm mostrado que em determinadas situações, algumas células podem apresentar alterações em fases específicas do ciclo celular. Em larvas de peixe-zebra, por exemplo, certas células da epiderme conseguem se dividir rapidamente sem que ocorra duplicação prévia do DNA. Esse fenômeno leva à redução progressiva do material genético em novas células, o que evidencia uma modificação em uma das etapas mais importantes para a manutenção da estabilidade genética. Essa fase alterada do ciclo celular corresponde a... Pessoal, é importante a gente lembrar, tá, para poder fazer essa questão rapidamente, que o ciclo celular ele compreende duas grandes etapas. Uma que a gente vai chamar de intérfase e a outra que é a própria divisão celular. Essa divisão celular aqui tanto pode ser a mitose como pode ser a meiose. Então, o que vai acontecer? A célula, durante a intérfase, durante essa fase aqui, ela vai estar se preparando para realizar uma divisão celular que pode ser mitose ou meiose. Quando ela terminar de fazer intérfase, ela se divide. Terminou de fazer divisão, ela vai voltar para uma intérfase. Um detalhe importante, tá? É que nessa intérfase, a gente costuma falar que tem G1, tem AS, tem G2 e tem uma tal de G0. G0, pessoal, é uma fase, na verdade, que ela está fora do ciclo. Se ela está fora do ciclo, a célula não vai estar nem se preparando e tampouco se dividindo. Então, ela não participa do ciclo celular. Uma célula que faz isso daqui, pessoal, é um neurônio. O neurônio, ele sempre está em G0, ele nunca sai do G0. Uma célula que compõe o músculo do coração sempre está em G0, ele nunca vai sair do G0, ou não é para sair. Beleza? Algumas células podem estar em G0 e ao sair do G0, elas vão entrar no ciclo celular. E aí você entra na intérfase. Aí, novamente, o que eu disse? Quando ela entra na intérfase, ela vai se preparar para se dividir. Uma vez que ela se prepara, que está tudo ok, ela se divide. Aí depois começa tudo de novo. Existem células que estão em constante G0, nunca vão sair. Existem células que estão em G0 e saem, algumas vezes depois voltam. E tem células que estão constantemente se dividindo, então elas vão entrar em G0, elas vão entrar. Beleza? Ou se entrar, é muito irrisório o tempo. Mas da intérfase propriamente dito, essa fase G1
gente fala que é uma fase que antecede o material genético, antecede a duplicação do material genético. Essa fase, ela é durante a duplicação do material genético, e essa fase aqui, ela é após a duplicação do material genético. Qualquer uma aqui está associada com duplicação do material genético, né? É antes, é durante ou é depois, beleza? Inclusive, essa fase e essa aqui é aquela fase que a gente tem a formação das cromátides irmãs. Extremamente importante a gente saber que essa G1, ela não é somente essa história de anteceder a duplicação do material genético. Aqui ela vai ter um conjunto de disciplinas que elas vão verificar se a célula está no estado adequado para chegar na fase S e poder fazer a duplicação do material genético. Tipo, pH está ok, temperatura está ok, nutriente está ok, oxigênio está ok, está tudo ok, aí vai duplicar o material genético. Duplicou, vai para o G2. O G2 é o outro ponto de checklist. Se tiver tudo ok com relação ao que ocorreu na fase S, a célula vai se dividir. Sendo que, às vezes, ocorre de ter um erro, ou em G1 ou em G2, se for identificado esse erro, a célula primeiro vai tentar consertar esse erro. Consertou, segue o baile. Tem um erro, foi identificado em G1 ou em G2 e não consegue consertar, aí vai ser a famosa P53, apoptose celular, morte programada da célula, que já caiu no Enem. Aí pode cair novamente. Quando tem o erro e esse erro não é identificado, aí é que pode surgir o câncer. Aí vai estar uma das mutações associadas com o câncer, tá? Importante a gente lembrar desse pequeno detalhe. A questão, ele fala sobre da epiderme, consegue se dividir rapidamente sem que ocorra a duplicação prévia do DNA. Esse fenômeno leva à redução progressiva do material genético em novas células. Como ele está falando no comando da questão, essa fase alterada do ciclo celular corresponde a, poxa, estou falando de duplicação do material genético? Duplicação do material genético é a fase S. Então, só pode ser o quê? Item B de bola. É o item correto dessa questão. Certo? Metáfase, anáfase, prófase, telófase, todas essas 4 fases, pessoal, estão associadas com a mitose. São fases da mitose. Se eu estivesse falando metáfase 1, prófase 1, anáfase 1 ou a 2, né? Telófase 2, anáfase 2, enfim, aí seria a meiose 2. Beleza, galera? Essa questão, pessoal, bem de boas, tá? Item B de bola é o item correto. Minha última questãozinha, então eu vou me despedir aqui de vocês, tá? Gente, semanas puxadas para todos nós, já estou aí com o olheiro aqui, mas tudo bem, tá? Lembre-se, tá? O descanso é fundamental, sem sombra de dúvida. Amanhã, vamos ter o aulão. Participe do aulão. Terminou o aulão, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, vai comer e vai dormir, vai relaxar, vai ficar bem, para que no domingo você possa estar 100%. Lembre-se, no domingo você não comer nada pesado, porque se você come pesado, aplica conhecimento de biologia, a oxigenação vai ficar toda voltada para o seu sistema digestório, vai diminuir a oxigenação cerebral, então vai diminuir a capacidade de raciocínio e de memória de vocês. Evita aquele chocolate ao leite, porque ele é mais gorduroso, então isso dificulta o processo de digestão. Deem preferência ao chocolate amargo ou meio amargo, porque isso ativa as conexões cerebrais, isso acaba ativando a sua memória para a hora que você estiver fazendo lá suas questõezinhas, tá? E do fundo do meu coração, pessoal, desejo de verdade que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam fazer uma boa prova, tá? E que venha o sucesso, né? O que vocês possam conquistar os seus sonhos, tá bom? Galerinha, abração e eu espero que nós todos aqui tenhamos ajudado vocês da melhor forma possível. Fica com Deus, pessoal. E agora, tá? O próximo que eu não sei quem é. Professora Marians agora, pessoal. Oi, gente, que grande responsabilidade essa minha, ficar aqui com a última questão com vocês, né? Vamos lá, uma noite abençoada, uma noite de boas energias, uma noite que antecede o aulão de amanhã. E essa 4ª questão, ela é uma questão simples, é quase obrigação a gente acertar, né? Logo de primeira, tá? Eu vou começar a ler esse primeiro parágrafo e vou pular para o comando da questão, né? A taurina é um composto produzido no organismo humano a partir dos aminoácidos metionina e cisteína.
As fórmulas estruturais a seguir representam a sequência de compostos que dão origem à taurina. Ok, ele me dá uma sequência de uma substância se transformando na outra, segue a setinha, até chegar na taurina, que é a última substância no canto inferior do lado esquerdo. Ok, olha o comando, porque eu não vou perder meu tempo numa prova que eu tenho eu diria, pouco tempo para fazer cada questão, em analisar de maneira cri-cri cada estrutura. Eu quero saber logo o que ele vai me perguntar. Então, a taurina é comparável aos aminoácidos por apresentar. Então, ele pega aqui a taurina, e ele está comparando a taurina com os aminoácidos. Por que eu separei? Amino identifica a função amina, que é caracterizada pela presença do grupo NH2. Ácido, ele se refere ao grupo do ácido carboxílico. Então, a taurina comparável aos aminoácidos. Então, quando eu faço o caminho de volta de baixo para cima, hipotaurina, ela não é um aminoácido. Por quê? Porque ela apresenta a função amina, mas ela não tem a função ácido. Então, por que eu vou comparar as duas? Não faz sentido. A cisteína sulfinato, ela tem a função amina, ela tem a função ácido carboxílico. Esse grupo, ele é chamado de grupo sulfinato, que não precisa você nem reconhecê-lo porque ele está fora do programa das provas de vestibular. Mas a cisteína sulfinato é um aminoácido. O que ela tem em comum com a taurina? O grupo amina, que a taurina não tem um grupo ácido. A cisteína, ela tem a função amina, ela tem a função ácido, ela tem a função tioálcool. O que a cisteína tem em comum com a taurina? A função amina. A metionina tem a função amina, tem a função ácido e tem a função, tioéter. O que a metionina tem em comum com a taurina? A função amina. Então, quando você olha, o Regis falou tanto isso hoje, ao longo da aula, que olhar primeiro o comando, às vezes antes de olhar o que a questão te fornece, é uma forma de ganhar tempo. E é estratégia mesmo. Isso aí é batido, é conhecido, né? Então, a taurina é comparável aos aminoácidos por apresentar um átomo de carbono assimétrico. Primeiro, carbono assimétrico ou carbono quiral. Quando você olha a própria taurina, ela não tem carbono quiral. Não tem. Mesmo que outro aminoácido tenha, mas ela não tem, né? Aí, item B, apresenta ligação peptídica. A ligação peptídica nada mais é do que a união da carbonila com o nitrogênio da função amina. E essa ligaçãozinha mais escura é a ligação peptídica. Mas, que função orgânica eu estou aqui reconhecendo? A função amida. Amida não estava presente em nenhuma das estruturas anteriores que não fossem a taurina, tá? Então, não tem ligação peptídica. Grupo amina, os aminoácidos todos tinham. Grupos hidrofóbicos, fobia e aversão. Hidro é água. Hidrofóbico que tem aversão por água, ou seja, hidrocarboneto, que tivesse bastante carbono e hidrogênio. E o contrário, os grupos de cada sequência tinham bastante oxigênio, enxofre, nitrogênio, que são grupos hidrofílicos, que a presença dele torna a estrutura polar e com afinidade por água. Cadeia insaturada, teria que ter dupla ou tripla entre carbonos. A taurina não tem dupla, não tem tripla entre carbonos, e isso não seria uma característica comum a outro aminoácido, tá? Então, o item correto aí, letra C, para a gente marcar e ter a certeza de que domingo vai ser um dia abençoado,
um dia de luz e que para você chegar domingo iluminado, né? Eu diria que serenidade, equilíbrio. Eu falo desde a semana de revisão, quando todas as áreas estavam revisando, que o grande segredo nessa reta final é você se manter em equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E esse equilíbrio que ele é tão difícil de ser conseguido, quando você consegue, você vê que a natureza conspira para que tudo dê certo. E você acredite que tem uma grande torcida que passou a semana inteira trabalhando para que todos vocês tenham, no domingo, uma prova que seja encaixadinha naquilo que você foi preparado, tá? Um beijo bem grande, paz e luz para todos vocês. Abraço. Muito obrigada, professora Marislene, professor Bezerra, professor Regis. Esses ajustes finais, né, na nossa semana de véspera. A gente sabe, né, galerinha, que cada um de vocês já está preparado. A trajetória de vocês diz muito da sua preparação, diz muito dos seus sonhos, diz muito do teu projeto de vida. Então, a gente sabe que essa preparação já vem acontecendo desde o início da nossa vida escolar, né? De quando, eu gosto de dizer, desde quando você ousou sonhar, ousou criar planos para a sua vida. Confia e acredita nisso, tá? E é fundamental para os próximos dias que a gente descanse. Lembrem-se, sábado à tarde é momento de relaxar, de acreditar no que foi construído e de seguir com a certeza de que você está preparado para a prova de domingo, tá bom? A gente se encontra amanhã no nosso aulão e agora eu vou passar para vocês o gabarito da noite de hoje. Questão 1, letra B. Questão 2, letra B. Questão 3, letra B. Questão 4, letra C. Questão 5, letra E. Questão 6, letra B. Questão 7, letra D. Questão 8, letra C. Questão 9, letra C. E questão 10, letra B. Gente, um abraço, tá? Uma excelente prova domingo. E para os que estarão amanhã na Duque de Caxias, a gente se encontra. Beijo grande. Tchau, tchau. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, de aprovação no vestibular.